Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao DNA e Balança, um podcast que conecta ciência e saúde com o nosso dia a dia. Eu sou a Amanda e contamos com mais 3 apresentadores. Eu sou Samuel. Eu sou a Lara. Eu sou a Isadora e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita dúvida, a genética da obesidade. Será que engordar está mesmo só nos nossos genes? Ou tem a ver com a questão da alimentação e também do estilo de vida? A obesidade é uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Entender como a genética influencia é essencial para combater preconceito e buscar mais tratamentos. Então fica com a gente, porque no episódio de hoje vamos descobrir o que o nosso DNA tem a ver com peso e como o ambiente e os hábitos também entram nessa história. E para a gente entender melhor, hoje a gente tem uma super convidada, a doutora Luísa Boccorni Bolognese. E eu vou passar a palavrinha agora para ela se apresentar. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Luísa Boccorni Bolognese, eu sou médica formada pela PUC Minas e estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês para a gente bater um papo sobre esse tema que é muito importante. Bom, então como sabemos, a obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no corpo e ela é considerada uma doença crônica, que pode causar vários problemas de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e hipertensão. Muita gente acredita que é apenas uma questão de comer demais, mas a ciência explica que 40% a 70% da variação do peso corporal está envolvida em fatores genéticos, ou seja, herdados da nossa família. E isso não significa que quem tem predisposição genética está condenado à obesidade. Apenas significa que algumas pessoas têm mais tendência a engordar do que as outras. Isso vai depender de como o corpo processa energia e controla o apetite. Um dos genes mais estudados é o FTO, conhecido como gene da obesidade. Ele pode influenciar no apetite e no gasto de energia. Por exemplo, pessoas com certas variações desse gene costumam sentir mais fome e também preferir alimentos mais calóricos. Nosso corpo tem um sistema que controla a fome e a saciedade. Grande parte disso acontece no hipotálamo, uma região do cérebro que regula o apetite e o gasto de energia. Existem genes como o LEP, que é responsável pela produção de leptina. É um hormônio que avisa quando a gente já comeu o suficiente. Ou seja, quando esse mecanismo não está funcionando, a gente acaba não sentindo aquela saciedade e acaba continuando comendo. Outro gene importante também é o MC4R, que também ajuda a regular o apetite. Mutações desse gene podem fazer o cérebro entender que o corpo ainda precisa de mais energia, estimulando a fome. Ou seja, a genética pode alterar a forma como sentimos fome, como o nosso corpo usa energia e até como armazenamos a gordura. E agora vamos para as perguntas com a nossa convidada. Então, doutora, para começarmos, o que significa a genética da obesidade? Então, como vocês falaram, a obesidade ela é uma doença com múltiplas causas, né? Envolvendo o fator genético como também um gatilho aí. A gente tem 40% a 70% aí da causa ligada à genética, né? O que vocês também falaram é que vai influenciar muito como a gente expressa essa genética para formar a doença, né? A obesidade em si. Como que é feito esse diagnóstico da predisposição genética? Como que a pessoa tem a consciência que ela pode começar a engordar só por causa dos pais, por causa da família? Existem exames específicos para isso? Então, a gente tem, como vocês falaram, a questão da predisposição, né? Então, hoje a gente observa o quê? Famílias que têm hábitos e acabam desenvolvendo obesidade acabam gerando, né, filhos e aí perpetuando essa situação, que vão ter mais predisposição a ter a doença, né? A gente pode fazer, sim, quando vai fazer o diagnóstico da doença, um rastreamento com teste genético, né? Mas o mais importante é a gente fazer essa conversa e identificar fatores muito ligados a padrões familiares. Sim. Também pode, como não acontecer. Se eu, por exemplo, tive uma mãe obesa, mas eu não aconteceu isso comigo. Eu sempre fui muito magra. Mas a minha irmã ficou obesa também, as duas. Daí eu acho que talvez esteja envolvido um pouco, né? Não sei. Sim, é aquilo. Por mais que você possa carregar o gene, não necessariamente você vai expressá-lo, né? Isso vai dizer muito, não só da tua composição genética como um todo, né? E não isolada, mas também como teus hábitos de vida, aquilo que tu vai estar predisposta, que é então epigenética. Sempre tem que ter aquele cuidado. Tipo, a minha irmã nunca teve esse cuidado. Sempre comeu muita besteira. Eu sempre tive muito cuidado com o que eu comia. Eu sempre gostei... Não é que eu tive cuidado. Eu sempre gostei de coisas mais saudáveis. Então, acabou que, graças a Deus, não tive. E quais são os principais genes já identificados que podem aumentar o risco de desenvolver obesidade?
Como vocês mencionaram, então hoje a gente tem os 3 principais aí, né? O FTO, que é o que a gente chama aí popularmente como gene da obesidade, né? A gente tem o MC4R, que também tem muito a ver com gasto calórico, né? Que é uma coisa que a gente vai conversar sobre como que, por exemplo, a tua irmã e tu tiveram perfis diferentes nesse gasto calórico, né? E mesmo talvez sendo portadoras do mesmo gene. E o LEP, né? Ou LPEPR, que é mais ligado à leptina, que é o nosso hormônio da saciedade, né? Então, também é uma questão de regular quando eu tô com fome e quando eu não tô mais com fome. Sim. Doutora, é possível afirmar que esses genes causam a obesidade ou eles só aumentam a chance de ter a obesidade? A gente ainda, né, pesquisa muito em relação a isso pra gente determinar, mas a gente diz mais que esses genes, eles com certeza vão te dar uma predisposição àquilo, mas o maior fato é o gatilho, né? Então, você carregar um gene que pode te dar predisposição, tudo bem. Pode ser que você nunca manifeste, como isso também acontece em outras doenças, até mesmo como câncer, né? Então, assim, a gente determinar que aquele paciente ele só é obeso por conta dos fatores genéticos é uma carga muito pesada para atribuição. Mas, sim, nós temos a carga genética no papel da causalidade da doença. Então, ainda entra no mesmo fato que a Isa comentou sobre a família delas, a irmã e a mãe, que uma acabou desenvolvendo e a outra não, né? Os hábitos também influenciam nisso. A epigenética é o maior fator pra gente, né? Então, é como o teu hábito de vida... né? E aí, ligado a hábitos de vida, a gente vai trabalhar com múltiplos fatores. O contexto social, o contexto econômico, cultural. Como que tudo isso pode gerar gatilhos que expressam o gene de uma forma ou de outra. Sim. Então, até responde a próxima pergunta, né? Que é, tem como prevenir ou controlar essa tendência genética? Seria pelos hábitos de vida, né? Isso. A gente tem uma coisa muito interessante quando a gente vai fazer o diagnóstico de um paciente obeso, né? Que a gente também vai trabalhar um pouco isso depois, mas que a gente fala que é o setup da obesidade, né, ou set point. Porque para a gente entender a obesidade, a gente tem que entender que não é só o que eu como, né, ou se eu pratico atividade física. Então, o meu sono, o tipo de trabalho ou estudo que eu faço, né, o ambiente onde eu estou inserido, né, meu ambiente familiar, social, o tipo de cultura que eu tenho, tudo isso vai ser influenciável no papel da doença e até no papel da expressão genética, né? Então, essa parte é muito importante, a gente entender o contexto do nosso paciente e entender que existem agravantes para a expressão genética dele. E sobre a epigenética, tem como tu explicar pra gente de uma forma mais simples o que ela é e não apenas como ela interfere na nossa vida? O que ela é em si? Tá. A epigenética, ela é a forma como a gente vai expressar o nosso gene sem necessariamente mudar a nossa cadeia de DNA, né? O nosso DNA, ele é aquilo, ele é uma expressão e é isso. A epigenética é o comportamento desse DNA frente ao meu contexto, né? Então, frente a todos esses fatores de vida que a gente vive, né? Que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então, assim, como eu como, né? É como eu tenho carga emocional, né? Então, por exemplo, aí a gente vai misturar com outros fatores. Como, por exemplo, depressão, ansiedade. Porque a gente vê que são coisas todas correlacionadas. Tudo isso pode ser um gatilho para que você expresse um gene de uma forma desregulada, alterada e assim por diante. E você comentar agora sobre a alimentação, sono, atividade física e como que essas coisas podem ligar ou desligar esses genes ligados à obesidade. Certo. Então, assim, a parte, né, que estuda o hormônio, que é a endocrinologia, o que ela mais mostra pra gente? Todos os nossos hormônios, eles estão correlacionados e eles estão em como se fosse um perfeito equilíbrio, né, no nosso corpo que gera a nossa homeostase. Então, esses hormônios, eles vão ser regulados por fatores externos. Por exemplo, o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, esse hormônio, ele é muito regulado por luz, né? À noite, a gente dorme. Sim. De dia, a gente fica acordado, na vigília. E como que isso funciona? Né? Pensando lá nos tempos antigos, onde, por exemplo, não tinha luz artificial e não tinha blackout.
uma pessoa acorda com a luz do dia, você tem uma descarga de adrenalina, um hormônio, para poder iniciar o dia, para poder ficar acordado. E aí, o teu corpo começar a liberar outros hormônios e funcionar. Sim. Lá pelas 6 horas, você começa a ter uma descarga de melatonina, porque começa a ficar escuro. E isso é um gatilho para você, ó. Agora tá na hora de dormir e descansar. Então, isso acaba funcionando dessa forma. Quando você tá exposto num ambiente onde esses gatilhos, eles podem interferir, então, por exemplo, né, vou usar o meu papel aqui. Um médico que acaba fazendo horários muito longos, períodos muito longos de turno, né, de trabalho, plantões, e acaba trocando muito, né, os horários de vigília, de sono. Tudo isso é um fator gatilho para você expressar um gene que possa ser, né, interferir na tua formação de gordura, no teu gasto calórico. Sim. Também na questão, né, de produção de cortisol, catecolaminas, que são mais ligadas aí também o desbalanço aí dos outros hormônios que são reguladores do ganho de peso, né? Insulina, glucagon, enfim. Então, vira uma bagunça. Aquilo que era para ser totalmente homeostático fica desequilibrado. Sim. E aí, a gente vai interferindo e gerando um ambiente mais propício para essa pessoa ter obesidade. Luísa, a genética ela pode influenciar nas opções de tratamento, como dietas ou medicamentos? Sim. A gente sempre, quando vai, né, fazer o tratamento de um paciente, a gente hoje em dia trabalha com um conceito de terapia singular, né? Você tem que sempre individualizar teu paciente, entender todo o contexto dele, né? Isso que eu falei não é só importante para a gente diagnosticar, mas para a gente também entender quais são as necessidades dele para um tratamento. E pensar que, né, se a gente tem um paciente que, por exemplo, ele vai estar resistente à insulina, né, ou ele vai ter algumas outras doenças crônicas, que também têm seus fatores genéticos aí predispostos, eles podem responder melhor ou não a algumas determinadas terapias. Como a gente pode chegar até um grau de ter que ir para um tratamento cirúrgico, né? Sim. Então, assim, tentamos todos os tipos de terapia medicamentosa e esse paciente não respondeu, né? Tem um fator genético ligado? Claro, ele tá tentando, ele não deixou de participar do tratamento. Mas, mesmo assim, ele refratou. E também sobre o que tu tinha falado sobre, por exemplo, um médico que tá muito em plantão. Isso também pode influenciar nos medicamentos dele, porque, querendo ou não, o tratamento não é o mesmo para mim, que, por exemplo, eu não tenho esse plantão todo, às vezes eu não tenho a mesma disposição que a pessoa tem. Acho que tudo isso interfere um pouco, né? Com certeza. A gente volta para a ideia da terapia singular. Eu tenho que entender o que faz sentido para ti. Sim, como tratamento, exato. Né? Porque, assim, é muito fácil pra gente pegar uma lista de remédios e falar assim, esse aqui é o mais top do mercado, vamos usar. Né? Sendo que a gente não está levando em consideração o valor do remédio para o contexto do nosso paciente, né? Se o nosso paciente ele consegue fazer o uso daquela medicação de forma adequada, né? Se adequa ao horário dele, né? Então, assim, pacientes que têm longas cargas de trabalho, pacientes que às vezes não têm como, né? Isso vale até para dieta, por exemplo, né? Alimentar. Planos alimentares que se adequam à realidade daquela pessoa. Por quê? Porque senão, ele não vai aderir ao tratamento. Sim, claro. Né? E a gente vai acabar gerando aí um problema sem fim, né? Um looping, né? De problemas. E sobre os casos da obesidade infantil, a relação genética é o que mais interfere ou o ambiente familiar, a alimentação dada pelos pais, que é o principal fator? Então, a Isadora deu exemplo pra gente, né? A gente realmente tem uma situação genética ligada, mas o principal são os hábitos que a gente vai criar. A criança, né, como a gente pode ver pela Sociedade Brasileira de Pediatria e todos os protocolos do Ministério da Saúde, a gente tem um cuidado muito importante na alimentação no início da vida, né? Então, tanto no aleitamento materno, quanto na questão da introdução alimentar, muito variada, né? A gente introduzir formas de alimentação para que esse bebê, né, essa criança, tenha um bom desenvolvimento, não só de crescimento, como também
neurodesenvolvimento. E o que a gente vê? A gente tem boas respostas, a gente vê que bebês que têm aleitamento materno, por exemplo, têm menos predisposição, né? E que fazem esse aleitamento complementado depois, quando chega a idade adequada, eles também têm essa tendência. Tanto que, por exemplo, a gente não dá açúcar, né? Sim. A gente orienta os pacientes a não darem açúcar até os 2 anos de idade para as crianças, né? E o que a gente vê? Que crianças, né, que fazem uso principalmente de alimentos com açúcar, alimentos ultraprocessados, né? Então, bolacha, biscoito e por aí em diante, eles têm não só uma predisposição genética, como também uma questão causal ali muito forte, né? Desse início de vida com essa predisposição a ser obeso. Porque e até não só obesidade, como diabetes também. Porque você acaba gerando esse momento que ele está se formando os hormônios dele, essa primeira regulação, fica tudo bagunçado. E daí sim, a minha parte genética vai falar, então o normal é isso. Sim. Como que você enxerga o papel da genética na luta contra o preconceito com pessoas obesas? Eu acho que é muito importante a gente identificar, né, que existe uma diferença, né, entre pessoas que têm obesidade e pessoas que têm um peso alto, né? Então, porque assim, isso é uma coisa muito que a gente trabalha, né? Exemplo, eu tô num plantão, num hospital, e aí chega... Já ouvi essa história de um conhecido. E aí chega um paciente que torceu o pé. E daí o ortopedista olha e fala assim, isso aí é porque você tá com sobrepeso. Você tem que perder peso. Aquele paciente foi ali por conta de um pé torcido. Ele não foi por conta de sobrepeso. Mas torceu o pé por conta de sobrepeso. Tudo bem. Mas você fez um pré-julgamento sobre aquela pessoa sem saber se ela já fez algum tipo de tratamento. Se o sobrepeso que você tá vendo, de fato, é algo de doença, né? Ou se às vezes essa pessoa tem uma composição corporal que não necessariamente tem um acúmulo tão grande de gordura, né? Se essa pessoa faz ou não faz tratamento, né? E isso impacta muito, né? Tanto acho que todos nós aqui já passamos por uma situação dessa de comparação de peso, né? Sim. E aí a gente fica assim, nossa... Eu fui no médico, o médico me disse que eu torci o peso porque eu tô... torci o pé, perdão, porque eu tô acima do peso. Meu Deus, e aí começa aquela situação. Então, assim... Perdão, pode falar. Eu acho que isso também interfere muito no corpo, tipo assim, na mente da pessoa, sabe? Ela não vai mais querer buscar algum tratamento ou alguma ajuda, porque querendo ou não, ela vai ficar sempre se colocando para baixo ou achando que tá errado e não tem solução. E aí a gente vai, voltando no que vocês estavam falando em relação à genética, a gente vai perpetuando um problema de resposta a tratamentos. Não só porque ela não vai querer aderir, mas também porque se ela fica mais deprimida, mais ansiosa, ela vai gerar outros problemas hormonais, né, relacionados aí a hormônios da felicidade, a hormônios de estresse, que como eu falei para vocês, tá tudo correlacionado, né? Tudo interligado na hora de gerar a doença. Então, assim, é muito importante a gente entender que o paciente, ele precisa, na hora que a gente vai abordar esse tópico, a gente precisa perguntar e ver se ele nos dá essa permissão, digamos assim, né? Pra gente abordar isso e pra gente poder também construir um bom relacionamento com o nosso paciente, né? Pra ele já não criar aquela barreira e perpetuar esse preconceito, né? Porque, assim, a obesidade é uma doença e a gente precisa combater essa doença, né? E as pessoas, elas não escolheram ser obesas, né? Então, isso precisa ficar muito claro pra todo mundo, toda a população. Não adianta a gente só olhar uma pessoa que tá acima do peso e falar, olha aí, não se cuida. Não é assim? Concordo com o que você falou. Acho que hoje em dia tem muitos preconceitos entre sobrepeso e obesidade. Muita gente ainda não sabe a diferença. Tipo, essa pessoa sobrepeso ou realmente ela não quer estar obesa. Né? Ninguém quer estar obeso, enfim. Há algum avanço recente na pesquisa sobre terapia genética ou medicamentos personalizados para quem tem predisposição à obesidade?
Em relação a medicações específicas para genética, a gente não tem muito. O que a gente tem é uma atualização muito grande nas medicações que a gente tem para o tratamento da obesidade, né? Então, assim, como você falou lá no inicinho, a gente tem a obesidade muito ligada a outras doenças crônicas, né? As doenças crônicas quase sempre elas estão aí interligadas, né? Então, principalmente com a diabetes e com a hipertensão, mas mais aí a gente vai vendo a correlação com a diabetes. Hoje, a gente tem medicações novas que elas estão despontando. Acho que todos já ouviram falar sobre o Ozempic, o Wegovy, Sim. o Mounjaro. No tratamento, tanto da diabetes, como no tratamento da obesidade, como no tratamento da doença renal crônica. Por quê? Porque elas têm um ganho no tratamento muito grande em relação à quantidade de peso que os pacientes perdem. Então, a gente consegue ver que, para esses pacientes, a gente consegue reduzir risco cardiovascular, né? Aumentar a sobrevida, às vezes até em pacientes diabéticos, que já têm o diagnóstico fechado. Se a gente reduzir, nos 6 primeiros anos do diagnóstico deles, se a gente reduzir o peso, a gente consegue tirar esse diagnóstico deles. Então, assim, essas medicações, elas realmente estão mudando aí o cenário, né, do tratamento dessa doença. A gente tem medicações que ainda não tem no Brasil, né, que, por exemplo, a Retatrutida, que é uma que vai entrar agora, que é como se fosse o Mounjaro, com mais um mecanismo de ação, e que estão sendo estudadas especificamente para a obesidade, né? Foram já estudadas para o DM2, né, a diabetes, e para a hipertensão, e estão sendo estudadas agora para a obesidade. Nos Estados Unidos já tem o uso para o tratamento da obesidade, e aqui no Brasil ela já foi liberada pela Anvisa, mas a gente ainda não tem ela aqui. A Retatrutida não foi, ainda está em fase de teste, pesquisa. né? De pesquisa, não ela foi está no step aprovada 2. ainda. Isso. Ela está no step 2 da pesquisa, né, em pacientes diabéticos e obesos. E o que ela faz? Então, a semaglutida, ela é uma medicação que a gente mexe muito em relação, que você falou, do hormônio da saciedade, né? Ela retarda o esvaziamento gástrico e mexe nessa parte aí de nos dar, na leptina, né? De nos dar saciedade. O Mounjaro, ele mexe em 2 hormônios, que são 2 hormônios gástricos também, que estão ligados à essa mesma funcionalidade. E a Retatrutida, ela, além de fazer isso, ela também está ligada à parte do glucagon. Então, a gente consegue ter uma perda de peso muito considerável. Qual que é a principal, né, boom que essas medicações estão tendo? Por que a gente está falando que revolucionou o tratamento da obesidade? A obesidade é uma doença crônica, né? Então, é onde a gente também consegue ver a diferença das pessoas que usam medicação para perder peso das pessoas que usam a medicação para a obesidade. Então, o tratamento da obesidade é para sempre, né? Sim. Não é, eu vou usar o Mounjaro durante 2 meses para o projeto verão e eu vou melhorar. Não é assim, né? A gente tem pacientes que vão usar a medicação a longo prazo. O que acontece? A gente tinha já medicações onde a gente mexia nessa situação, né, de perda de peso, né, tentar mexer em algum mecanismo de ação de hormônio. Mas a gente tinha, em terapia farmacológica, a gente tinha aí uma perda de peso inferior a 10%, né, uma perda de peso de 5% a 10% aí em relação à terapia farmacológica. Versus, daí, se o paciente refratava ou precisava de uma perda de peso maior, a gente ia para bariátrica, né? Onde a gente tem até 25% da perda do peso do paciente, né? Hoje, a gente tem de 17% a 20% de perda de peso com a semaglutida ou a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Então, a gente tem o meio do caminho, né? Sim. O que beneficia muito o paciente. Porque daí você não precisa colocá-lo numa bariátrica, né? E você consegue gerar uma perda de peso que vai ser muito benéfica, não só para a questão da obesidade, né? Porque lembrar isso, não é só você tirar gordura do paciente. É você deixar ele na homeostase e, principalmente, reduzir o risco cardiovascular dele. Reduzir o risco dele de câncer, né? Reduzir o risco dele de ser hipertenso, ser diabético, ter doença renal, ter, né, outros tipos de doença crônica aí, depressão e ansiedade, que podem acabar levando. Então,
pra gente, isso foi um boom muito bom, porque a gente consegue tratar de uma forma muito efetiva. E a resposta dos pacientes é de, assim, até umas 40 semanas a gente já tem esse resultado. Sim. Levando em conta de que o paciente não abandone o tratamento, que é outra coisa que a gente tem que olhar nas pesquisas, né? A gente tem pesquisas com outras medicações que mostram que a medicação perde o peso, mas o paciente não consegue usar por conta de efeito adverso, né? Ou porque às vezes a medicação é muito cara, enfim. Óbvio, essas medicações ainda são caras aqui pra gente. Mas mesmo assim, a gente tem um benefício muito grande no tratamento. E como que ele é aplicado? Tipo, toda semana, todo dia? Então, existem diversos protocolos, tá? Depende, né, de qual medicação que a gente tá falando. Sim. Lembrar que a gente tem a semaglutida via oral e tem a semaglutida injetável. Sim. Normalmente, os protocolos, eles falam de aplicações semanais, né? E aí, a gente vai escalonando dose, né? Uhum. Isso é outra coisa também que interfere muito. A dose de um paciente diabético não é a mesma dose de um paciente obeso, né? Então, a gente vai ter que individualizar o tratamento, a gente tem que olhar pro nosso paciente e ver com o que ele precisa. Levando em conta também efeito colateral, né? Efeito adverso. E a gente faz a aplicação, a maioria das vezes, é aplicação subcutânea, semanal. Sim. Hoje, principalmente pensando em semaglutida e tirzepatida. Entendi. Luísa, tu acha que com o tempo vai ficar mais acessível o valor desses medicamentos? Até pelas pessoas que não têm condições, mas também precisam desse tratamento, né? Assim, ó. Hoje, por que essas medicações acabam sendo mais custosas? Porque a gente ainda tem poucas opções no mercado, né? Com o tempo, existe uma tendência de dar uma barateada, mas assim, por exemplo, com a saída da tirzepatida, a gente achou que ia dar uma barateada na semaglutida, né? No Wegovy, no Ozempic. Mas não, por quê? Porque esse ano a gente teve... esse ano no Congresso Internacional de Cardiologia, a gente teve um estudo que foi publicado e demonstrado, em que mostra que o Wegovy, ele reduz mais risco cardiovascular do que o Mounjaro. Então, assim, tem uma tecnologia melhor, mas mesmo assim a outra medicação ainda é mais, para esse grupo de pacientes, ela é mais benéfica. Então, a medicação vai manter o custo. Então, assim, saindo outras classes, como, por exemplo, a gente vai receber a retratrutida depois, é capaz de, sim, dar uma barateada, mas eu ainda acho que leva um tempo maior até todos os estudos serem publicados e a gente ver qual é o benefício para cada paciente. Bom, depois de ouvir tudo isso, dá pra entender que a obesidade é muito mais complexa do que parece, né? Exato. A genética tem influência, mas não é o único fator. O ambiente, os hábitos, a alimentação, até questões emocionais, como a Luísa disse, podem pesar muito nessa balança. O mais importante, ter predisposição não significa que é impossível mudar. Hábitos saudáveis podem desligar essa tendência genética. Isso é o que chamamos de hipogenética, como a Luísa comentou, que é quando o estilo de vida modifica a forma como os genes se manifestam. Além disso, entender a genética da obesidade ajuda a combater o preconceito. Muita gente ainda julga quem tem obesidade como se fosse apenas falta de vontade. Hoje a gente viu que não é sobre isso apenas. Então, muito obrigada, Luísa, por bater esse papo com a gente. Foi muito bom. Tenho certeza que todo mundo conseguiu entender. Aprendeu bastante. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. A gente Obrigada. agradece. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.